Boa noite. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, gostaria de pedir a intercessão de Nossa Senhora para a nossa conversa, que o Espírito Santo nos ilumine o nosso convidado, que o menino Jesus nos abençoe e abençoe você que está em casa nos assistindo. Eu sou a Bárbara, essa é a Nínive, nós somos catequistas aqui na paróquia, a nossa turma é de pré-eucaristia e o objetivo principal da nossa turma é trabalhar o Evangelho com crianças bem pequenas, de 3 a 8 anos. Os nossos encontros acontecem aos domingos, durante a missa das 9, e o objetivo principal mesmo do nosso trabalho com as crianças é despertar nelas o amor a Deus, o carinho por Nossa Senhora e a amizade com Jesus. O mês de setembro tornou-se referência para o estudo e contemplação da Palavra de Deus. E assim comemoramos o mês da Bíblia. Esse ano de 2020, a Igreja propõe que os encontros referentes ao mês da Bíblia sejam pautados no livro do Deuteronômio, que ele é rico em reflexões éticas e morais e nos ajuda a pensar realmente em regular as nossas relações com Deus e com o próximo. Nós vamos fazer semanalmente encontros baseados nesse livro e cada semana a gente vai receber um convidado aqui na nossa paróquia para conversar sobre assuntos que o livro nos propõe. A campanha desse ano traz como tema principal: abre a tua mão para o teu irmão. O nosso convidado de hoje é o Padre Valdir, nosso pároco aqui da comunidade. Seja bem-vindo, Padre. E se o senhor puder contar um pouquinho para nós e para quem está nos assistindo a sua história, a sua trajetória um pouquinho para a gente. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está nos acompanhando. Boa noite, Nínive. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Felipe, também, que é conosco da catequese. Felipe, na assessoria também ali da técnica de som. E o Nonato também está ajudando. Então, sou o Padre Valdir João Silveira, pároco aqui da paróquia Nossa das Graças, da Vila Antonieta, região Belém, São Paulo. Estou aqui há um ano, acho que 1 ano e 10 meses mais ou menos, por aí, né? 1 ano e 10 meses. Antes passei 18 anos na pastoral carcerária, atuando em nível de Brasil. E antes de atuar na pastoral carcerária em nível nacional, eu atuava como pároco em Santarém do Pará. Foi lá que me ordenei, lá que eu trabalhei, e vim para São Paulo fazer especialização, e devido a alguns trabalhos aqui carentes na época de pastoral carcerária, entrei nesse trabalho. E depois fiquei por aqui na arquidiocese. Mas sou catarinense, minha família é de uma cidade pequena, chamada Antônio Carlos, que tem em torno de 9, 10 mil habitantes. Eu acho que nós somos mais de 26 padres dessa cidade, se não me engano. Uma cidade de hortaliça. Eu acho que a cidade que mais produz hortaliça postal em Santa Catarina é a nossa cidade. É uma cidade realmente que tem toda uma tradição de religião, também de vida, e a vantagem é que lá quase todo mundo se conhece, por essa vantagem. Então, uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, para refletirmos um pouquinho sobre o mês da Bíblia, em especial o livro do Deuteronômio. O nosso bate-papo de hoje, ele vai ser pautado no primeiro capítulo, versículo do 6 ao 18, e o foco principal da nossa conversa é recordar o passado e servir ao Senhor com alegria. Vamos escutar atentamente a leitura. Livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo do 6 ao 18. Javé, o nosso Deus, falou-nos no Horebe. Vocês já ficaram muito tempo nesta montanha. Desmontem o acampamento e dirijam-se para a montanha dos amoreus, rumo aos habitantes da Arabá, da região montanhosa, da Cefalá, do Neguebe e do litoral. Vão para a terra dos cananeus, para o Líbano e até o grande rio Eufrates. Essa é a terra que eu dei a vocês. Entrem e tomem posse da terra que Javé jurou dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a descendência que viria depois dele. Na ocasião, eu lhes disse: sozinho eu não sou capaz de carregar vocês. Javé, o Deus de vocês, os multiplicou e vocês hoje são tão numerosos como as estrelas do céu.
que Javé, o Deus dos pais de vocês, os multiplique 1000 vezes mais, abençoando-os como lhes prometeu. Mas como poderia eu sozinho carregar o peso de vocês, a carga de vocês e as desavenças entre vocês? Escolham então por tribos homens sábios, criteriosos e experientes, e eu os colocarei como cabeças de vocês. Então vocês me responderam: o que você está propondo é bom. Chamei então os cabeças de suas tribos, homens sábios e experientes, e os coloquei como cabeças sobre vocês, como oficiais de 1000, oficiais de 100, oficiais de 50 e oficiais de 10, além de administradores para as tribos de vocês. Na ocasião, dei esta ordem aos que eram juízes entre vocês: escutem seus irmãos para poder fazer justiça entre um indivíduo e o seu irmão ou migrante. Não tenham preferência de pessoas no julgamento. Escutem de maneira igual o pequeno e o grande. Não tenham medo de ninguém, porque a norma vem de Deus. Se a causa for muito difícil para vocês, tragam a mim para eu a resolver. Na ocasião, determinei tudo o que vocês deveriam fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre, agora com base na leitura, a equipe de catequese preparou algumas perguntinhas e a gente vai fazer para o senhor, tá bom? A ideia principal das nossas questões aqui é tentar fazer uma ligação com o texto bíblico para os nossos dias atuais. A história que vivemos atualmente, ela pode ser comparada com o povo de Israel que buscava a libertação? O que o senhor acha? Bárbara, antes de responder, uma pequena introdução desse livro. O livro que estamos lendo hoje é o 5º livro da Bíblia, que é composto a Torá. Esse livro, ele tem 3 discursos de Moisés. É o pessoal que estava escravo no Egito e agora Deus o conduz através de Moisés para a terra prometida. Eles estão já avistando a terra prometida, a qual caminharam por 40 anos. Então, ali são 3 discursos que Moisés fala para o povo, recordando tudo que o Deus fez por eles e agora, com esperança, vão entrar na terra prometida. Então, que não esqueçam, que sempre tenham a memória do que caminharam, do que Deus fez, tem essa memória, mas também resistência para não cair no pecado e não deixar que novamente sejam escravos. E também tem alegria, que Deus, por amor, os tirou da escravidão e está conduzindo para a terra nova. Então a resposta aí, a pergunta é? A história que vivemos atualmente, ela pode ser comparada com o povo de Israel que buscava a libertação? Sim, pode, e nós podemos cultuar a liturgia do povo judaico, era sempre esse lembrar a memória, resistência e esperança. Toda a liturgia se recordava o que passaram, que tiveram como escravo, e Deus os libertou. Por isso a nossa liturgia, a nossa celebração da Santa Missa, sempre também recorda. É uma recordação que o povo no passado fez. Ela sempre tem a parte do Antigo Testamento. Depois tem aquela questão da resistência que somos convidados, o povo, para não cair novamente na escravidão. E às vezes muita gente cai. Tem várias formas de escravidão, não é só da terra. É a escravidão também do emprego, a escravidão da fome, a escravidão do pecado, a escravidão da prisão. Porque Deus é um Deus que liberta a gente de 3 tipos de pecado: da escravidão, não é? Que liberta, do pecado e também das próprias grades que o mundo nos coloca. Então, podemos sim vivendo, o povo pode cair, por isso é necessário termos sempre memória do que Deus fez para conosco, que nos conduz para a nova terra. Resistência, através da celebração, toda a missa deve ser uma forma de resistência para não voltarmos a cair no erro. E também a esperança, a alegria para entrarmos na terra prometida. E aqui, eu queria falar, vocês são catequistas, que é muito importante. 3, quando se fala, quem estava na escravidão sonhava com a terra prometida. Quem saiu do paraíso sempre sonha em voltar para o paraíso. Então, terra prometida, paraíso,
e reino de Deus são sinônimos. Nós estamos nesse mundo caminhando para a terra prometida, caminhando para construir nesse mundo aqui o reino de Deus. Então, toda a celebração é para implantarmos já aqui e agora o reino de Deus. Então, o paraíso que foi perdido também está à nossa frente, lá no passado. Não lá no céu, mas aqui na terra. Por isso, Deus liberta o povo na caminhada aqui neste mundo. Então, toda a catequese é para levar a pessoa, a criança, o adulto, o jovem, a buscar essa terra prometida, que Jesus anuncia como o reino de Deus. E o que é terra prometida? É o que o Papa Francisco fala. Onde todos têm o teto, terra e trabalho. Terra prometida é onde todos têm o teto, terra e trabalho. Que ninguém passa fome, que ninguém é excluído, que ninguém é desprezado. Então, toda a celebração da missa é fazer memória para que todo o povo de Deus viva bem com alegria. Deu para compreender? Acho que por aí. Tá? Ficou claro. Eu acho que o senhor já respondeu a segunda pergunta. Mas pode fazer, vamos lá. O povo buscava viver o paraíso na terra. Nós também conseguimos fazê-lo? E de que forma? O povo buscava e o povo busca. Todo mundo busca alegria neste mundo. Todo mundo quer ser alegre e feliz. Mas só que muita gente acha que a alegria só pertence à eternidade. Não, a alegria é para aqui, e agora e já. Por isso, só que vê Jesus Cristo fala mais do reino de Deus do que a palavra paraíso. Então, o Novo Testamento, ele vai dizer, o reino de Deus já está entre vocês. O reino de Deus já está aqui. Onde se vive o amor, onde se vive a solidariedade, onde se vive a partilha, ali já temos o reino, onde as pessoas são alegres e felizes. E é uma pequena amostra, aí sim, do que será o paraíso eterno. E nós somos preparados e caminhamos já para construir aqui e agora o paraíso. Agora a gente vai para a terceira perguntinha. Talvez acho que é a questão que não quer calar, né? Os governantes, sacerdotes e líderes se colocavam à disposição do povo. E junto, eles atuavam com justiça para alcançar os objetivos. A pergunta que a gente quer fazer para o senhor é como isso se perdeu? E de que forma a gente pode pensar em resgatar isso? Olha só, o povo era escravo, entrou na terra prometida e lá começaram a ter também senhores, donos, escravizaram uns aos outros. O Antigo Testamento, essa constante história. O povo se liberta, mas novamente assume o poder, escraviza uns outros. Deus manda o profeta para recordar o que ele fez e para os libertar. E quando esse mesmo povo que foi escolhido por Deus, o povo judaico, eles mataram os profetas quase todos. Então, é uma história que tem altos e baixos, altos e baixos. Jesus Cristo foi o último enviado por Deus para que o povo voltasse ao primeiro amor, voltasse para aquilo que foram criados. Então, por isso, Jesus vai recordar, vai citar a antiga lei. O livro Deuteronômio é o mais citado no Novo Testamento. Tem mais de 200 citações no Novo Testamento. E o próprio Jesus Cristo, ele cita também várias passagens, até na cruz, do Deuteronômio. Então, para dizer, quando se perde a memória, é capaz de repetir todos os erros do passado. Então, e aí você cometer todos os pecados da qual foi cometido no passado. Então, conhecer a história é necessário para não repetir os erros, sempre olhando para frente. Então, no passado isso houve, e não esqueçam vocês também, que foi justamente, Jesus veio num momento muito sério, onde o povo estava sendo escravizado, e para libertá-lo foi muito difícil. Ele morreu, deu a vida para libertar seu povo. E quem matou foi justamente aqueles que seguiam a lei judaica.
aquele povo escolhido por Deus, que devia preparar tudo para o Messias. Então, hoje na história da humanidade, na história do Brasil, se repete novamente. Os profetas de hoje estão sendo perseguidos. É muito triste ver que gente da própria Igreja Católica condena o Papa Francisco, ou chama de comunista, ou chama que traiu a Igreja. Ele, porque ele busca ser fiel à história da humanidade, à história de Israel, busca ser fiel ao que Cristo pediu e ensinou. Por isso, até é uma alegria a gente vê o Papa e os bispos sendo criticados por estão sendo fiéis agora ao povo de Deus. Toda vez que uma liderança da igreja ergue a voz para defender os mais fracos, eu me alegro muito. Que Cristo passou a vida toda fazendo isso, dando pão a quem tem fome, saúde a quem estava doente. Foi esse o trabalho dele, cuidando da viúva, do órfão, que eram as classes mais sofridas da época. Então, quando uma liderança cristã se volta para olhar aquilo que está em Mateus 25, é o que Jesus colocou até como condições para entrar no céu. Jesus foi bem radical. Estava com fome e desse comer. Não é só dar o pão de cada dia, é garantir que eu não passe mais fome. Estava com sede, desce beber. Me garantir que eu tenha água para não precisar mais pedir esmola. Tenha roupa, não anda mais nu. Não seja mais imigrante. Não sofra, fique doente, abandonado e preso, esquecido. Olha, quem fez isso é bendito. Quem não fez isso é maldito. Então, as bem-aventuranças, com esse texto de Mateus, nos recorda sempre da nossa missão na terra. E todo aquele que é religioso ou assumiu o poder e não olha para essa realidade, está traindo a Deus e a própria caminhada do povo de Deus. E é julgado por isso, pode estar certo. Eu acho que o objetivo principal aí, como o senhor falou, é realmente da gente se colocar à disposição, né, do nosso próximo, à disposição dos mais necessitados, né? E como o senhor disse, é muito difícil quando as pessoas, de um modo geral, se colocam como voz, né, daqueles que realmente precisam. As perguntas que a gente tinha para fazer para o senhor são essas. E aí a gente queria te agradecer realmente. Nós gostaríamos de agradecer a disposição do padre de estar vindo aqui hoje. A ideia é semanalmente ter esse encontro, aprender um pouquinho da Bíblia, uma coisa breve para não ficar cansativo e trazendo mais aprendizado, né, para a gente. Eu só quero que fique na memória de vocês, para o dia de hoje. E toda a liturgia, toda a celebração deve ser memória, resistência e alegria. Recordar dos feitos de Deus em nossa história, como Deus tem nos libertado, resistir a tudo que oprime, escraviza, exclui, prejudica e ter a esperança que o paraíso começa agora conosco. A gente queria agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente de casa. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Na próxima quarta-feira, outro catequista vai estar aqui para trazer uma palavra como essa para vocês e conversar com outro convidado a respeito de um outro tema também pautado no livro do Deuteronômio. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver o que a gente propôs, que vocês também tenham se sentido de alguma forma que a palavra tocou no coração de vocês e pôde falar com vocês, como foi para a gente aqui uma noite de muito aprendizado. A gente queria agradecer. E aí eu queria só pedir para a gente finalizar, para a gente rezar juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria, e vocês de casa, se puderem, rezem com a gente também. E depois a bênção final. E a bênção final com o nosso Padre. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da bênção final, queria agradecer a vocês, equipe de catequista, por estar fazendo esse momento especial, mês da Bíblia, esse contato com as crianças. É uma nova forma que temos para trabalhar. Então, parabéns a vocês. Sigam em frente e que Deus abençoe e fortifique cada um de vocês na vida e na missão também de catequista, a toda a equipe. Amém. E as crianças aí que estão assistindo, anotem, hein? Memória, resistência e alegria. Muito bem. Peçamos agora a bênção e a proteção de Deus. O Senhor esteja convosco. Que essa bênção também chegue a cada um de vocês que está nos acompanhando em casa. E Deus, pela intercessão de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nos abençoe do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou. Para servir-te, Senhor.